No dia 13 de maio de 2025, tivemos uma capela maravilhosa relacionada ao tema de família. O pastor Jairo de Oliveira trouxe uma temática muito interessante, fazendo uma abordagem referente à importância da família e o evangelismo. A abordagem feita foi muito interessante, me impactou muito, chamou muito minha atenção, por conta das observações que foram trazidas com relação a dados estatísticos, especificamente de duas revistas adventistas. Esses dados fizeram com que eu pudesse ficar muito atento e aprender muito a respeito da atenção que nós, como futuros pastores, precisamos dar nessa ênfase de família, pois às vezes estamos evangelizando muito, tentando dar muita atenção para a questão de evangelística, seja por intermédio de duplas missionárias ou até mesmo evangelismo público, mas todos os departamentos da igreja, eles têm a participação de famílias. Então a ênfase deve ser justamente para a questão da atenção para com o cuidado familiar, para que a partir do momento em que a igreja tem cuidado com a família, a estrutura familiar estar bem, automaticamente o evangelismo ele é consequência. Foi muito interessante observar e eu me atentei muito aos dados estatísticos. E outra coisa que me fez pensar como sendo um pastor que eu devo aprender é relacionado à questão do preparo dos casais no curso de noivos. Às vezes, eu pelo menos no meu curso de noivo, não foi dada muita atenção com relação a isso. E o pastor Jair nos deu uma ideia muito interessante de estudarmos a respeito de como fazer um curso de noivo eficiente para que o casal possa realmente entender o que deve ser feito, como que é a realidade do casamento e por intermédio de ensinamentos específicos, estratégicos, o casal possa realmente sair desse curso de noivos preparado para enfrentar a vida familiar e associando a questão do testemunho familiar com relação à pregação do Evangelho. Ou seja, foi muito interessante a abordagem da temática do pastor Jairo e isso que eu aprendi. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Deus tem um plano especial para as famílias. A família foi estabelecida por Deus ali no Éden, antes ainda da entrada do pecado no mundo, juntamente com o sábado. É uma instituição sagrada que Deus fez para a felicidade e o bem-estar do ser humano. Deus realizou o primeiro casamento ali de Adão e Eva e os abençoou e disse que eles fossem fecundos e enchessem a terra. E Deus tem um plano especial para as famílias. Por exemplo, na questão do evangelismo, nós vemos que quando Deus chama Abraão para fazer dele uma grande nação e ser uma bênção para a terra, ele diz que em Abraão seriam benditas todas as outras famílias da terra. E a família, de fato, tem uma atenção especial de Deus, porque através da família, então, Deus ele quer expandir o seu reino, mostrar o seu reino para as outras pessoas, mostrar o amor de Jesus e o plano da salvação para aqueles que ainda não conhecem. A família também tem um papel muito importante na conservação da fé, porque um dos principais motivos que tem feito as pessoas abandonarem a igreja é a falta de apoio familiar, ou às vezes problemas no casamento, separação, divórcio, filhos também, quando não se sentem apoiados pelos pais ou estão enfrentando algum tipo de desavença familiar. Isso também enfraquece a fé desses filhos. E nós percebemos também na Bíblia que quando os pais eles educam de maneira sábia os filhos nos caminhos do Senhor, isso contribui para que eles permaneçam firmes quando adultos, mesmo distante dos pais. Nós temos vários exemplos. Nós temos José, um jovem que permaneceu fiel a Deus, mesmo longe da família. Nós temos o exemplo de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, que também permaneceram firmes nos caminhos do Senhor ali em Babilônia. A menina cativa. Então nós vemos que uma família bem estruturada, uma família forte, ela faz realmente a diferença na vida dos filhos, na conservação da fé. E por isso hoje é essencial que a igreja trabalhe para que as famílias permaneçam unidas, porque uma igreja forte
será feita de famílias fortes. Por isso que eu e você devemos a cada dia buscar entregar a nossa família nas mãos do Senhor, fortalecer a fé da nossa família, para que assim nós possamos todos juntos, fortes, continuarmos unidos nos caminhos do Senhor e também continuar pregando no amor de Jesus às outras pessoas e sendo luz onde quer que nós estejamos. Com isso, nós louvamos a Deus por termos participado de uma capela que procurou levar cada teologano a refletir sobre o casamento junto ao ministério. Porque entendemos que o ministério não somente é feito com o pastor, mas em família, a qual Deus chama para sermos uma bênção no ministério junto ali com a nossa igreja. E o que tem me chamado a atenção é o número de divórcios que tem ocorrido principalmente entre os pastores. Uma classe que de tal forma esperamos que seja um exemplo de família junto à igreja. Por isso essa capela nos levou a refletir nesse ponto tão importante e crucial. Para aqueles que ainda não são casados, creio que aquilo que ouvimos deverá levar a planejar um casamento, tendo como base os propósitos divinos, fundamentado na palavra de Deus. Já para aqueles como eu, que somos casados, nos levou a pensar nos pontos a qual precisamos melhorar, crescer e desenvolver com o cônjuge, para que cada vez mais tenhamos um casamento blindado por Deus e poderoso na obra do Senhor. Pois quando um casamento termina, também termina